Sabe aquela pergunta que está em todo o formulário de tomografia? Aquela que parece só mais um item para preencher? Bom, a resposta a essa pergunta simples pode iniciar uma avaliação de risco bem complexa que coloca a segurança do paciente em primeiro lugar. Vamos entender o porquê disso? Pois é, essa pergunta é muito mais do que só um procedimento padrão. Ela é, na verdade, um ponto de verificação fundamental, a nossa primeira linha de defesa para proteger o sistema cardiovascular de um estresse repentino e, olha, potencialmente perigoso durante a injeção do contraste. Ok, então vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos fazer um exercício. Esqueça as alergias por um instante. O primeiro grande risco que a gente precisa entender aqui é puramente mecânico. É uma questão de física mesmo, ligada à forma como o contraste interage com o nosso corpo. O contraste iodado que a gente usa nesses exames tem uma característica bem particular. Ele é o que chamamos de uma solução hipertônica. Para simplificar, pode pensar nele como se fosse uma espécie de esponja molecular. Assim que ele entra na corrente sanguínea, ele começa a puxar a água dos tecidos para dentro dos vasos. O resultado? Uma expansão bem rápida e significativa do volume de sangue que está ali circulando. E aqui a gente vê essa cascata de eventos acontecendo passo a passo. A bomba de infusão empurra o contraste bem rápido. Isso causa aquele aumento de volume quase que instantâneo que eu comentei. E a consequência direta disso, a pressão dentro dos vasos, puf, dispara. Agora imagina isso num paciente que já tem uma pressão alta não controlada. Alguém com, sei lá, 180 por 110. Esse pico de pressão pode ser o gatilho para uma crise hipertensiva séria. Bom, mas a história não para por aí. Agora entra uma nova camada de complexidade. O segundo risco não é mais mecânico, e sim farmacológico. Ele envolve uma interação meio esperada com um dos tipos de remédio mais comuns para pressão alta, os famosos beta-bloqueadores. Muita gente que tem pressão alta usa beta-bloqueadores para manter o coração funcionando direitinho. Só que aí é que mora a ironia. No cenário, que é bem raro, de uma reação alérgica grave ao contraste, esses mesmos remédios que protegem o paciente podem acabar bloqueando a ação do nosso principal tratamento de resgate, que é a epinefrina, a adrenalina. Ou seja, a nossa ferramenta de emergência mais poderosa simplesmente perde um pouco da sua eficácia. Isso, claro, cria um dilema gigantesco para a equipe médica. Pensa bem, se o remédio pode complicar o tratamento de uma emergência, não seria mais seguro simplesmente pedir para o paciente parar de tomar antes do exame? Então, temos um dilema clínico real. Suspende ou não suspende o remédio? Uma decisão dessas não pode ser baseada em achismo, né? Felizmente, a principal autoridade mundial em radiologia já estudou isso a fundo e nos deu uma orientação muito clara, o que a gente chama de padrão ouro. A resposta é essa, direta, enfática e sem deixar nenhuma margem para dúvida. A medicação não deve ser suspensa de jeito nenhum. E aqui está a lógica por trás dessa regra, uma orientação que vem do Colégio Americano de Radiologia. A questão toda é uma análise de risco bem simples. O perigo real e muito mais provável de acontecer não é a reação alérgica, que a gente sabe que é rara. O verdadeiro perigo, o que acontece com muito mais frequência, é o que pode ocorrer quando um paciente com pressão alta fica sem o seu remédio. Arritmias, picos de pressão descontrolados ou até um evento cardíaco mais grave. E essa imagem resume tudo perfeitamente. É como uma balança. De um lado, com um peso enorme, você tem os riscos quase certos de suspender a medicação, problemas cardíacos, arritmias. Do outro lado, bem mais leve e improvável, está o risco de uma reação alérgica grave, que ainda por cima seria complicada pelo remédio. Quando a gente olha assim, a decisão fica óbvia, né? A balança pende, e muito, para o lado de manter o tratamento. Então, a gente percebe que a decisão não é sobre evitar o risco a qualquer custo, mas sim sobre gerenciá-lo da forma mais inteligente e segura possível. A recomendação é clara: manter o remédio e preparar a equipe. Vamos ver agora os passos práticos que transformam essa diretriz num protocolo de segurança robusto. E o protocolo é bem direto e eficaz. Passo número 1. O paciente continua tomando a medicação normalmente, sem interrupção. Passo 2. Antes de injetar o contraste, a gente verifica a pressão arterial. Passo 3. Um ponto-chave de comunicação. A equipe toda, todo mundo envolvido precisa saber que aquele paciente usa um beta-bloqueador. E, finalmente, passo 4, ter um plano B na manga, ou seja, estar pronto com um protocolo de tratamento diferente para aquele caso extremamente raro de uma reação alérgica acontecer. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final que é essencial. Será que esse conhecimento, esse paradoxo dos beta-bloqueadores e os protocolos corretos, está mesmo sendo aplicado na prática clínica do dia a dia? Porque, no fim das contas, a verdadeira segurança não é só saber como reagir a uma emergência, mas se entender a fundo todos os riscos para conseguir preveni-la de forma inteligente.